Vamos lá tirar mais uma cartinha da minha caixa de Hello. Que cartinha vem hoje aqui? Vamos ver. Gentileza gera gentileza. Essa frase super conhecida. Você conhece essa história? Vou contar pra você. Meu nome é Sandra Tia, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida, um canal feito para lembrar que você é a pessoa mais importante. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta cartinha? Então, esta frase famosa, nessa tipologia de letras, com essas coresinhas aqui, eu falo assim: por favor, assista o clipe da Marisa Monte sobre o Mestre Gentileza e conheça a história desse ser que passou pela Terra. Foi um homem comum até presenciar um incêndio onde muitas crianças foram mortas. Desde esse dia em diante, decidiu espalhar gentileza e tornou-se um homem extraordinário. Essa carta, na verdade, ela é um convite para conhecer a história do Mestre Gentileza. Então, imagina só um senhorzinho, velhinho já, ele já era idoso na época, morava em Niterói, com uma família grande, numa situação social ali não muito favorecida, e aí ele presenciou um circo, literalmente, porque muitas vezes a gente fala, o circo pegou fogo. Nesse caso, realmente o circo pegou fogo, de verdade. E muitas crianças morreram neste incêndio. E ele presenciou isso foi um trauma tão grande na vida dele, que virou uma chave. Ele falou assim: preciso fazer alguma coisa. E a coisa que ele decidiu fazer foi compartilhar gentileza. Então ele passava pedindo para os floristas aquelas flores que não estavam tão lindas assim, que talvez não fossem ser vendidas, e aí ele juntava aquilo, talvez ele colhia em outros lugares, e aí ele atravessava a balsa Rio-Niterói, Niterói-Rio, tanto faz, distribuindo as flores, e chegava do outro lado, distribuía nos ônibus, e pegava a tinta e o pincel e ia pintar essas palavras de gentileza. Ele andava com uma placa escrito do jeitinho dele. Às vezes ele escrevia Jesus com 2 S's, às vezes ele escrevia amor com 2 R's. Ele tinha um jeito muito particular de escrever, único dele. E aí ele decidiu pintar vários painéis, muitos painéis ali no Rio, próximo, quando vai chegando na rodoviária Grande Rio, se eu não me engano. Se eu tiver errado, você pode comentar aqui embaixo, por favor, me corrigindo. E aí, assim, quando você vai chegando ali na rodoviária, embaixo de um viaduto, aquelas colunas do viaduto, ele escreveu essas palavras de gentileza e preencheu várias colunas dessas, muitos painéis. Cada um tinha um número bem bonito. Até que um dia chega um determinado prefeito, não sei quem é, e achou que aquilo tudo era feio, que era pichação. E aí ele pegou um monte de tinta cinza. Teve um outro prefeito aqui em São Paulo que fez essa mesma barbaridade e pintou tudo de cinza. E aí a Marisa Monte com o Arnaldo Antunes escreveram essa música, apagaram tudo, pintaram tudo de cinza e tal, e fizeram um movimento para recuperar, e foi inclusive tombado, hoje em dia tá lá, os painéis do Mestre Gentileza, né? Porque é tanta gentileza que ofende algumas pessoas, né? Ofendeu esse prefeito aí do Rio. E aí ela gravou esse vídeo que pra mim é uma obra-prima, uma obra de arte, merece ser assistida. Eu vou deixar o link aqui na descrição do clipe da Marisa Monte para você assistir. E para inspirar, né? Como que uma pessoa com um gesto tão simples conseguiu se tornar aí imortal, né? Ele virou imortal, distribuiu gentileza. É simples, e distribuir gentileza é simples. Então eu fiz essa cartinha assim pra treinar o ouvir. Quando eu fiz essa cartinha era sobre o ouvir, porque às vezes a gente ouve uma música e não entende a letra. Às vezes a gente ouve uma música e entende a letra, mas não entende a história por trás daquela música. Então existem vários níveis
de a gente ouvir as coisas. E esse é um exemplo de que essa música, por trás dela, tem toda essa história que eu contei para vocês. Então a gente precisa estar atento ao que a gente está ouvindo. Então aí eu guardei essa cartinha como um lembrete para mim, depois de eu ter feito uma meditação que colocava o foco aí na audição. Essa é mais uma cartinha da caixinha de Hello. Se você não conhece a história da caixa de Hello, tem um link na descrição aqui embaixo. Existe uma playlist com várias cartas da minha caixa de Hello. São ensinamentos que eu colecionei ao longo do tempo e queria compartilhar com vocês. Então, se você tem curiosidade de ver outra cartinha, é só clicar lá na playlist. Se você achou essa história interessante, gostaria de compartilhar com outra pessoa, por favor, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, dá um like. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative as notificações. Eu agradeço muito de você ter assistido esse vídeo até o final. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.